Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer momento, Robson na área. E hoje o papo é meio nostálgico, é meio de volta no túnel do tempo. O papo é sobre pessoas que já passaram pela tua vida há 25, há 30 anos, ou pra ti que talvez seja mais novo, se tenha menos de 20. Aquela pessoa que tu já não vê mais há mais de 10, 15 anos, enfim. Essa pessoa, será que ela ainda lembra de ti? Ou melhor, por que tu lembra dela? Mas antes da gente continuar esse papo, já sabe o que tem que fazer, né? Tu tem que lembrar de curtir o vídeo. Tu tem que lembrar de te inscrever no canal. Tu tem que te lembrar de ativar o sininho. Muito importante isso, que tu não perde nada do conteúdo aqui. E principalmente lembrar de compartilhar este conteúdo com as pessoas que tu convive hoje, óbvio, amigos, familiares, pessoal do trabalho, o pessoal do futebol, o pessoal lá da academia, o pessoal do MMA, aquele teu grupinho do Discord, enfim. Manda pra geral aí. E óbvio, pro ser que movimenta a Vila dos Caramelos e mantendo informada, que é o Doguinho. Manda pra ele também, beleza? Pois então, gente, esse vídeo inicialmente eu quero dedicar a um paciente meu, não vou dizer o nome dele por questões éticas, ao qual ele comentou sobre... falou da infância dele e tal, e que ele se lembrava de algumas pessoas que tinham lá na escola dele, ou que moravam perto da casa dele e tal, e que passou-se os anos, passou-se as décadas, ele perdeu o contato, mas que ele lembrava da existência delas. E de uma certa forma eu acabei me identificando, comentei com ele se ia ter atendimento. Então, pra ti, meu paciente, que eu não posso dizer teu nome, tu sabe que é tu, tá? Um abração pra ti e obrigado por contribuir com a ideia desse conteúdo aqui. Mas, seguindo nesse papo, onde é que nós vamos? Vamos pra cá. Eu tenho pra mim aqui que... Ou melhor, vou contar pra vocês aqui. Eu morei antes de morar na cidade que eu estou hoje, já morei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde a família dos meus pais é de lá. Morei durante muitos anos em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, e morei em Criciúma, Santa Catarina, a cidade do carvão. Um abraço para toda essa galera dessas três cidades. Em especial, posso citar também minha grande amada Porto Alegre, que é a cidade que eu nasci. Mas eu estou citando as cidades aqui porque é o seguinte... eu tenho lembrança de pessoas que eu conheci nessas cidades e tal, e aí eu vou tentar pegar mais ali Santa Maria e Porto Alegre, que é onde eu estou mais distante há mais décadas. Eu lembro claramente de pessoas, até nome, sobrenome e tal, amigos meus da minha rua e tal, colegas meus de escola, e aí eu penso assim, tipo, porra, se eu lembro que eles existiram, será que eles lembram que um dia eu existi também? E aí eu fico pensando assim, ó, pro fato de elas lembrarem, ou melhor, de eu lembrar que elas existiram, é porque algum evento, alguma coisa delas marcou para que eu lembrasse que elas existissem. Do outro lado, eu penso que para elas lembrarem que eu existi, eu tenho que ter sido marcante de alguma forma em algum momento da vida delas, sabe? E aí, quando eu cito essas situações, eu penso assim, ó, tipo, aquela vez que a gente tava lá no colégio, aquela coisa toda, que aí tu quebrou o braço, eu lembrei que tu quebrou o braço. Cada vez que alguém quebra o braço, eu lembro daquele meu colega. Eu lembro que tinha um colega meu que eu estudei com ele desde o pré até a quinta série, eu acho. Foi até a quinta série. Gente, eu sou velho, tá? Eu sou velho, pra mim é primeiro grau e segundo grau, e eu ainda tô acostumado com essas nomenclaturas. Mas seria equivalente hoje ao sexto ano, vamos dizer. Ele chegava todo o começo de aula ali, vindo das férias de fevereiro e tal, chegava com o braço quebrado, sabe? Era incrível. E aí, por acaso, ele é um colega que eu lembro dele, porque ele sempre chegava, pelo menos uns 3 anos seguidos, ele chegava com o braço quebrado. E aí, bom, enfim, óbvio que a gente sempre torce que a pessoa não se machuque, né? Mas é uma coisa que me marcou, porque era
porque era uma coisa que acontecia recorrentemente com esse meu colega, sabe? Tinha um outro, colega de escola também, que ele era muito bom no futebol, ele era o melhor da turma, sabe? E ele era foi um dos primeiros colegas meus a ir com um tênis de futebol de salão para a escola. Ou seja, uma outra coisa que eu lembro desse colega também. Teve uma menina na minha escola, que eu lembro dela, lembro da existência dela, enfim, porque ela era cantora mirim, sabe? E aí ela se apresentava no colégio e tal, nas apresentações culturais do Colégio Santana, que era onde eu estudava em Santa Maria, né? Toda essa galera que tá citando é do Santana, tá? E aí ela foi uma pessoa que marcou o fato de eu lembrar ela também, porque ela tinha essa especificidade. Ela se apresentava nos eventos culturais da escola. Por exemplo, tem uma outra colega que eu lembro muito bem, porque curiosamente ela morava num prédio onde a minha família também tinha um apartamento. Tinha um apartamento da minha família nesse prédio. E aí, curiosamente, um belo dia que o meu pai foi lá a verificar a questão com a inquilina lá, que alugou o apartamento dele. Eu fui com ele e eu encontrei esta minha colega. E ela disse, não, o que você está fazendo? Não, meu pai tem um apartamento aqui. E aí eu disse, não, que eu moro nesse prédio aqui. Aí, por exemplo, aí eu acabo lembrando essa minha colega também, por causa, pô, ela mora, não sei se hoje ainda mora, né, mas o fato é que meu pai continua tendo esse apartamento, mas meu pai tem apartamento, acho que uns mais de 40 anos ele tem esse apartamento, acredito eu. E o fato de que essa minha colega morava nesse prédio, entendeu? Por isso que eu acabo lembrando dela. Tem uma outra colega, por exemplo, que eu lembro dela porque ela morava na mesma rua que eu, mas curiosamente anos depois ela veio se tornar amiga de uma prima minha. E curiosamente foi, pá, tu é prima do Robson? Ah, sou e tal. Aí, ou seja, acabou se achando nessa história. Recentemente, ou melhor, não, recentemente não, acho que faz alguns anos já, acho que uns 10 anos, que eu tive em Santa Maria e a minha tia, a minha madrinha, ela comentou, tu lembra do fulano? Pois é, ele se casou recentemente e tal, e aí ele fez uma festa aqui e tal, aí eu lembrei que ele era teu amigo, isso aí saiu na coluna social aqui do Jornal da Cidade, enfim, lembrei que ele era teu amigo. E aí, sabe, eu fico pensando assim, pô, eu lembro dessa galera toda, mas ao mesmo tempo que eu lembro deles, será que eles lembram de mim? E aí eu vou te afirmar o seguinte, eu não vou ser irresponsável e dizer, não, é claro que eu fui uma pessoa marcante e tal, mas eu tenho certeza, por exemplo, esse meu camarada que eu citei agora por último, ele até onde eu sei, ele é dentista hoje, né? E ele tem o consultório dele lá em Santa Maria e tal. Provavelmente ele não deve lembrar da minha existência o tempo inteiro, entendeu? Mas se eu chegar lá no consultório dele, dá uma incerta lá. Vou lá pra Santa Maria, não. Ele atende lá no tal lugar. Cara, eu vou visitar o fulano. Eu tenho certeza que na hora ele vai olhar pra mim e vai perguntar, Robson? Por quê? Porque a gente cresceu junto, entendeu? A gente cresceu junto. Tudo bem, eu me mudei pra Torres, ele seguiu em Santa Maria e tal. Até aquela nossa galera ali da rua ali, alguns foram tomando caminhos, outros foram tomando outros. Infelizmente tivemos que eu saiba, né, tivemos uma perda nesse caminho todo, um amigo nosso acabou falecendo nesse meio tempo, sabe? Mas ali a galera da rua ali que eu morava, eu tenho certeza que se a gente se esbarra nas ruas de Santa Maria, a gente vai olhar um pro outro. Pô, cara, como é que tu tá, cara? Depois de 25 anos, 30 anos, entendeu? Porque a gente, de uma certa forma, marcou a nossa história um na vida do outro no começo das vidas de cada um, sabe? Mas, repetindo, para que a gente consiga ter certeza de que a gente é lembrado, é sempre com a presença de algum evento, alguma situação, algum período, algum episódio que de fato tenha se enraizado na nossa psique. Porque se não teve isso, provavelmente a gente não vai ser lembrado.
E aí, quando eu falo não vai ser lembrado, não é que tu é apagado da memória da pessoa. Mas, por exemplo, assim, ó, eu recebo ainda, aí pensando no finado MSN, por exemplo, 2h13 eu recebo uma notificação do MSN, tipo assim, ó, data tal, aniversário de fulano de tal. E aí, pra quem tem ainda o Hotmail, que é o meu caso, eu ainda uso o Hotmail. Tá tudo certo. O Hotmail meio que me ajuda a lembrar de algumas pessoas. Bah, cara, como é que essa guria tá hoje, entendeu? Ah, como é que esse parceiro aí tá hoje, entendeu? É uma forma que eu acabo tendo esse gatilho de relembrar de algumas pessoas. Bom, eu tenho essas notificações ainda ativas aqui e recebo elas com alguma frequência, mas aí é da minha alçada. Mas eu acredito que lá do outro lado alguma coisa também faça com que essas pessoas que não fazem mais parte do meu cotidiano há 20, 30 anos ainda lembrem que eu passei pela vida delas em algum momento. Tá certo? Mas e aí, o que tu acha desse rolê todo aqui, desse papo nostalgia, aleatoriedades aleatórias totais aqui que eu trouxe, falando um pouco das lembranças, das amizades, dos contatos do passado. O que tu pensa sobre isso? Deixa teu comentário aí, tá? Diz pra mim o que tu pensa, e se tu tem uma experiência para compartilhar comigo aí, pode colocar aí também. Se tu gostou, curte, compartilha, inscreva-se no canal. Não se esquece de ativar o sininho, porque isso aí a gente não pode esquecer. E se tu acha que esse papo merece uma contribuição LivePix, pode deixar aqui, ó, os pila aqui. Tá bom, gente? Então, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.